Bom dia, pessoal. Sejam novamente todos muito bem-vindos a mais uma semana de ATPC aqui da Diretoria de Ensino de Limeira. Hoje o nosso encontro, o nosso ATPC, traz como tema o projeto de vida, uma reflexão sobre o futuro. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Anderson de Souza, sou professor de língua portuguesa e estou na Diretoria de Ensino de Limeira como PCNP de língua portuguesa. E aí, não farei hoje o ATPC sozinho, eu vou direcionar aqui para minha colega que nos acompanha no ATPC de hoje, por favor. Muito bom dia a todos, né? Meu nome é Andresa, PCNP de História, professora aí da rede estadual. Passamos agora, então, aos objetivos do ATPC de hoje. Então, como já foi colocado aqui, o nosso momento de falar sobre um projeto de vida e aí trabalhar, de certa forma, com o quê? Com o percurso do estudante da escola, pensar também nesse projeto de vida, nas diferenças entre o ensino fundamental, anos finais, e o ensino médio, pensar sobre o grande mestre, o grande mentor do projeto de vida, das coisas que direcionam o projeto de vida, o autor Antônio Carlos Gomes da Costa, fazer aqui alguns exercícios sobre o projeto de vida, então trazer para vocês ideias e sugestões de como trabalhar, tá? Sobre os pilares da educação, sobre as 10 competências gerais da BNCC que estão diretamente ligadas ao projeto de vida, sobre as competências socioemocionais, e aí, como eu disse, já alguns exemplos de atividades, e também pensar um pouquinho mais que nessa disciplina a gente orienta os nossos alunos tanto para o mundo vocacional, ou seja, para aquilo que eles vieram fazer nesse planeta, no nosso planeta Terra, como para as profissões. Seguindo, então, nós vamos propor agora que vocês assistam um vídeo, uma reflexão inicial para começar o nosso ATPC de uma forma diferenciada, né, Andresa? E aí a gente vai colocar o vídeo, um trechinho. O vídeo, ele tem o título de Fragmentos para pensar sobre as habilidades socioemocionais. Vocês conseguem visualizar na tela que tem o link, tá? Então a gente vai compartilhar com vocês esse vídeo, que está nesse link lá no YouTube, e depois disso pensar em uma reflexão sobre o que o vídeo nos traz. Vamos assistir o vídeo? Bora lá! Bora lá! Hey!
Olha só, então acabamos de assistir aí o vídeo Fragmentos, né, que fala um pouquinho sobre essa questão das habilidades socioemocionais, e o próprio vídeo propõe no final do vídeo essas questões que aparecem aí para vocês. Então, pensando no vídeo que nós acabamos de assistir, quais as emoções estiveram presentes, né, em você no momento em que você assistiu ao vídeo? Qual das capacidades que as habilidades socioemocionais proporcionam e se identificam com o vídeo? Né? Além disso, que relação existe entre a história do curta-metragem com a do autoconhecimento? E a gente vai falar bastante de autoconhecimento, uma vez que o nosso tema hoje é o projeto de vida. Depois, por que as nossas crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos aparecem com partes do corpo rachadas? E, por fim, reflita sobre as características da liderança. Esclareça por que ela tem relação com o autoconhecimento. E aí, para a gente continuar, então, e ainda pensando nessas reflexões, a gente propõe também uma outra questão agora de interação. Né? E qual que é a questão que a gente vai propor para vocês de interação? Essa que aparece na tela. Qual a importância do projeto de vida no percurso do estudante da escola? E aí, Andresa? Participem conosco, sua participação é de suma importância. Aguardamos os comentários aí de vocês. Bora participar! Então vamos voltando, agradecendo imensamente a participação de vocês no chat. É sempre muito legal para a gente que acompanha aqui da diretoria, né? Toda vez que a gente, de certa forma, sugere uma interação aí no chat, a participação de vocês sempre participam ativamente. Então, muito obrigado. E aí, diante de tudo isso que vocês já colocaram no chat, o que a gente já comentou aqui, vamos pensar um pouquinho no conceito do projeto de vida, né? Então, o que é o projeto de vida? É um documento elaborado a partir de um processo de descobertas e de potencialidades, de limites, a partir dos desejos, do autoconhecimento, da revisão, dos valores e da construção de identidade dos alunos. Então, quando a gente pensa nessa construção de identidade, o quão difícil é, porque nós sabemos que na faixa etária em que eles estão, construir essa identidade é muito complicado, né? O trabalho com o projeto de vida deve propor uma análise sobre quem é o aluno, que aluno que é,
quem ele gostaria de ser no futuro. É uma reflexão sobre os sonhos, sobre os planos. E nós sabemos, né, quantos dos nossos alunos não têm esses sonhos, não têm esses planos. E aí, dentro lá da unidade escolar, a gente vai propor isso. Então, o projeto de vida pode ser alterado à medida que o aluno amadurece. Então, é importante também que eles saibam que eles vão alterando esse projeto de vida durante o período que os anos vão passando e que eles vão amadurecendo. Não é isso, Andresa? É isso mesmo, Anderson. Muito bem colocado, né? O projeto de vida, ele é o eixo central da unidade escolar, ele é o coração da unidade escolar, a coluna dorsal, é aquele que vai ali alinhar todas as ações da escola, né? Mas vamos pensar um pouquinho junto comigo aí, o Brasil é o país que mais garante, né, o acesso aí à escola. Por que então os estudantes não assegura essa permanência do estudante na escola? Vamos pensar em algum momento aí, vocês junto comigo, com o Anderson, por que assegurar essa permanência é um pouquinho complicado? Então a gente pode pensar em vários fatores, né? O estudante com baixa autoestima, o estudante não tem autocontrole, o estudante ele não tem uma relação com o futuro, com o sonho dele, uma expectativa de vida, né? Ele não consegue tomar decisão. E o que gera tudo isso? Tudo isso vai gerar uma agressividade muitas vezes, tudo isso vai gerar uma revolta, uma evasão escolar, né? Um desinteresse, uma intolerância. Então, por que agora o Inova vem e traz para toda a rede aí as aulas de projeto de vida? Para dar um suporte, né? Um eixo norteador aí, para que a gente consiga ter esse segurar, né? Ter essa segurança das crianças estarem ali na escola. Vamos pensar que o projeto de vida, ele é baseado nos 4 pilares da educação, nas habilidades socioemocionais, na pedagogia da presença e no protagonismo juvenil, né? Então, quando eu penso em todas essas vertentes, eu penso em formar um cidadão realmente que pare e pense num caminho, pare e pense nos seus objetivos, nos seus sonhos, mas para isso eu tenho que estar com toda a escola aí reunida em volta desse eixo central, que é o projeto de vida na unidade escolar, né? Seja no ensino regular ou no integral, a gente tem aí as disciplinas eletivas, que está na rede toda, a tecnologia e todas as demais que partem do princípio aí do ensino integral. Tudo isso gera no estudante uma autoestima mais elevada, um acreditar nas suas potencialidades, né? E a gente consegue aí ter o sucesso acadêmico dos estudantes. É isso, Anderson? É isso mesmo, Andresa, né? Então, assim, pensar que esse projeto de vida é realmente o eixo central da unidade escolar, e isso faz toda a diferença para os alunos, se for bem trabalhado, se for bem direcionado. Uma vez que a gente não pode esquecer e nunca perder isso de vista, né? Perder de vista que nós passamos por um período pandêmico e que talvez esse eixo central aí não foi tão direcionado, tão bem trabalhado, porque não estávamos muito próximos dos alunos. Aí essa questão, até que a Andresa já bem colocou, né, da pedagogia da presença. Então, como se fazer presente, como o aluno entender que o que nós queremos dele é que ele tem esses sonhos, tem esses projetos, tem esses planos para o futuro, né? E aí, continuando, Andresa, nós passamos aos responsáveis. Dentro das unidades escolares, quem são os responsáveis por dar esse direcionamento ao projeto de vida dos nossos estudantes? O responsável, então, é o professor, o vice-diretor, né? O primeiro responsável aí pelas aulas de projeto de vida, junto com o coordenador geral, seja na escola regular OPC ou no ensino integral PCG, né? Eles são os responsáveis por organizar o desenvolvimento e monitoramento dessas ações na escola. Já o professor de projeto de vida, ele é o responsável lá na disciplina. E todos os demais educadores são corresponsáveis no desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes. Vamos considerar, né? Vamos considerar então alguns princípios, algumas coisas principais, umas orientações aí para nortear as aulas de projeto de vida. Lembrando então que o vice-diretor, o PC ou o PCG, né? E todos os professores da unidade escolar e o professor da disciplina. Pensando em tudo isso, eu devo considerar que, vamos para lá então,
O projeto de vida é o eixo central da escola, conforme eu já falei, hoje ele é chamado de coração, aquilo que gera, que é o mais importante ali, o centro, que vai nortear todo o trabalho dos demais, da Base Nacional Comum Curricular e das outras disciplinas, né? Que o projeto de vida envolve todos os aspectos da formação do estudante, então é uma educação interdimensional, uma educação aí que eu viso todo do meu estudante, né? Que o projeto de vida, ele estimula aqueles que nem ousam sonhar, né? Porque às vezes eu tô com o meu estudante lá, que ele nem tem um sonho, uma expectativa de vida. Então eu tenho que estar ali na elaboração do projeto de vida, dependendo do desejo do estudante, olhando para aquilo que ele deseja para a vida dele, sendo um caminho aí para a vida dele, ajudando constantemente, sendo aí, andando junto com o estudante. E aí, pensando em tudo isso que a Andresa acabou de colocar e de trazer para a gente, né? A gente parte agora para pensar um pouquinho nas diferenças entre o projeto de vida para os estudantes do ensino fundamental anos finais e para os estudantes do ensino médio. Então aqui vale já reforçar que a gente vai trabalhar com todo esse direcionamento, com sonhos, com futuros e com planos, né? Mas que para o ensino fundamental e para o ensino médio tem ali algumas diferenças, né, Andressa? Sim. Então, para a gente pensar sobre isso, vamos falar um pouco sobre essa conectividade dos nossos alunos, estejam eles ou no ensino fundamental ou no ensino médio. A gente tem que lembrar, né, Anderson, que tanto no ensino fundamental quanto no médio, hoje o mundo ele gera uma rede tecnológica muito grande, né? O que fica a desejar, então? Esse é meu pensar. O que fica a desejar diante de tanta tecnologia que o sujeito está aí de frente para ele, né? Fica eu pensar aí nos estudantes que precisam de um lugar que tenha sentido para a vida deles, né, Anderson? Eu preciso estar num lugar, porque a tecnologia já está aí. Eu preciso estar num lugar que faça sentido para mim, né? Eu estou tecnológico, eu estou com uma tecnologia demais de avançada, mas eu sou pessoa humana, eu sou gente que preciso de gente, né? Que preciso de um olhar cuidadoso, que preciso daquela coisa assim de ter significado e sentido mesmo para que eu queira alcançar alguma coisa na minha vida. Lugar de oportunidades, que a escola seja um lugar onde o estudante ele possa ter diversas oportunidades, onde ele possa criar uma expectativa, um traçado, um caminho, né? Aquele caminho que a gente tanto fala entre eu ser e aquilo que eu quero chegar, então, a ser lá na frente, lá adiante, né? Lugar de descobertas, lugar de potencialidades. Os jovens estão cada vez mais conectados, como tá aqui, né, Anderson? Olha, a gente vê esse gráfico aqui, ó. Tanto as crianças pequenas quanto as maiores, os jovens, né? Eles estão de forma geral hoje, eles têm muito contato com a internet, inclusive na fase da alfabetização. O que falta é essa questão da humanização, do projeto de vida chegar de fato na unidade escolar e trazer para o estudante aí esse sonho, essa vontade de querer almejar algo lá na frente para o seu futuro. O Andresa, se você me permite ainda Sim. Nessa tela, né, a gente olhar um pouquinho essa questão de que a gente ouvia alguns anos atrás o seguinte: os nossos alunos, essa geração que está vindo acompanhada da tecnologia, basicamente vão se trancar dentro de um quarto e ali eles vão sobreviver, com um computador, com a internet, com a tecnologia em si. Mas nós percebemos que isso realmente não é o que vai acontecer. Uma vez que o período pandêmico também está mostrando isso pra gente, né? O quão importante, você bem colocou na sua fala, essa questão da convivência social. Então, assim, eu tenho sim a internet, eu tenho sim a tecnologia, os nossos alunos dominam a internet, dominam a tecnologia, dominam, na verdade, para aquilo que lhes convém, né? Não para aquilo que, de repente, vai trazer o conhecimento, o amadurecimento, mas o quão importante é entender que, você bem colocou, somos seres humanos. E enquanto seres humanos, precisamos uns dos outros, né? Então, não é possível viver dentro de um quarto trancado com internet, né? Por mais que a gente hoje consiga pedir comida, consiga fazer tudo, não é possível, a gente precisa do outro, né? Esse convívio social é extremamente importante. E aí, continuando, né, a gente vai para o próximo slide, quando a gente pensa que como contemplar
os projetos de vida dos estudantes do ensino médio. Então, voltar os nossos olhos para os estudantes do ensino médio, que muitas das vezes chegam ali no ensino médio e nunca ouviram falar do mundo universitário, das faculdades, né? E o nosso direcionamento enquanto professores é para esse mundo, se bem que hoje vale lembrar, né? Não necessariamente o mundo universitário, mas assim, o que eu vou ser, né? Qual a minha função no planeta Terra? O que eu vim fazer aqui? E aí elencar aqui alguns pontos que são extremamente importantes, né? Quando a gente fala do projeto de vida para o ensino médio, que é a questão do autoconhecimento. Então esse aluno ele não vai se autoconhecer sozinho, né? Lógico que o autoconhecimento é seu, é único, mas a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa instigar isso nos nossos alunos, né? Então quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha função? Né? O que me faz realmente feliz? Né? Então esse processo de autoconhecimento que na faixa etária do ensino médio é muito difícil. Muito difícil, né? Além disso, pensar nessas juventudes, né? Que hoje eles têm aí uma juventude gigantesca de várias opções, oportunidades. Então, pensar nisso, né? Eu sou jovem, ocupo nesse momento essa posição no mundo, né? Enquanto ser que estou aqui, como vou ser protagonista? Como que eu vou poder fazer a diferença no mundo em que eu pertenço? Né? Então essa juventude que é múltipla, que é gigantesca e permite aí vários direcionamentos. Depois na comunicação, então trabalhar muito forte com os nossos alunos esse poder de se comunicar. Nós ainda temos alunos dentro das unidades escolares que são totalmente introspectivos, né? Então o quão importante é você se posicionar, você falar, você ter uma boa oratória, e isso envolve, aí vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, né, a disciplina de língua portuguesa, o quanto é importante fazer com que os nossos alunos se comuniquem, né? A boa apresentação de um seminário, a boa argumentação, então defender uma ideia. Eu costumava brincar com os meus alunos lá do ensino médio, né, que no final de semana ele chega ali perto do pai ou da mãe e fala assim: mãe, pai, esse final de semana eu quero sair. E aí a gente, enquanto pai, às vezes fala assim: não, você não vai sair esse final de semana. E aí ele simplesmente fecha a cara e sai bravo de perto da gente, né? E eu falava assim: é o momento de treinar a argumentação. Então por que eu devo sair? Treine a argumentação. E quão importante é hoje ter essa boa argumentação, né, Andresa, para conseguir se posicionar, né? Sim, e quando você fala, né, Anderson, desse autoconhecimento, dessa comunicação, a gente tem que lembrar que eles vão ver isso lá no primeiro, no segundo, no terceiro, e lá no sexto ano, né, na verdade acontece no sexto ano esse autoconhecimento e ele retorna isso depois lá no ensino médio, no primeiro ano, novamente com essa grade aí de se autoconhecer, conhecer o outro, né, para poder fazer todo o seu processo de vida. E o que é legal é depois todo esse processo de amadurecimento, né, Andresa? Que você pegou ali o sexto ano do ensino fundamental, que estão chegando, que são novinhos, e aí a gente leva lá para outra ponta, que é o terceiro ano do ensino médio, né? Então, é um caminho. Exatamente, né? Esse caminho percorrido tanto de mudanças que inclusive até mudanças essas que no próprio terceiro ano do ensino médio, o aluno pode começar ali o ano com um sonho, com um projeto de vida e terminar o ano com outro sonho, com outro projeto de vida totalmente diferente, né? Porque conforme eu vou amadurecendo, eu posso, né, trocar os meus sonhos. E às vezes no ensino fundamental, eu nem tenho um sonho profissional, eu tenho um sonho de viajar para algum lugar, um sonho de querer conhecer algo. Mas assim, a partir do momento que eu acredito num sonho, né, e que alguém acredita nesse meu sonho, tudo fica melhor em mim, a minha autoestima se eleva, eu acredito que eu posso conquistar aquilo que eu quero, logo eu vou bem na base nacional comum curricular, logo eu vou bem na parte diversificada. Então, a partir do momento que eu acredito no meu estudante, que ele tem um sonho, que a gente vai vislumbrar com esse sonho dele, vai acreditar nele, tudo vai dar certo na vida desse estudante, com certeza. O quão importante é sonhar, né, André? A gente vê que hoje as pessoas não têm sonhado, né? E o quão importante é isso, ter sonhos, ter projetos, ter planos. E às vezes vão ser possíveis de realizar, às vezes não, mas a gente nunca pode parar de sonhar, de almejar algo, de buscar algo, né? E às vezes demora para chegar, né? Mas em algum chega, né? Se a gente correr atrás, lutar, acreditar, em algum momento ele vai aí aparecer. É isso mesmo. E aí, continuando, pensando que eu posso sonhar, eu posso planejar, né? Eu posso buscar algo, e aí o planejamento.
Então, o quão importante é você sonhar, e como a Andresa acabou de colocar, pode ser algo que aconteça de imediato, algo que demore um pouquinho, mas eu preciso me planejar para tentar conquistar isso, né? Então, o quão importante é ter esse planejamento, ter esse direcionamento. E, além disso, pensar na questão do compartilhamento. E aqui eu acho que entra o nosso papel dentro das unidades escolares. Né? Então, compartilhar com os nossos alunos desses sonhos, que eles compartilhem com a gente, que eles compartilhem com os outros alunos que estão ali dentro da mesma sala, ou com os grupos que se formam nas eletivas, que nesse momento a gente não está podendo aí misturar as salas, mas o quão importante é você compartilhar com os outros. Quais os seus sonhos, quais os seus anseios, qual o seu projeto de vida. E aí, dos outros também, talvez mudar isso, ou talvez reafirmar, não é isso eu quero, né? Então esses são alguns pontos que a gente acha que é extremamente importante pensar, não só para o ensino médio, como a Andresa colocou aqui, até para o ensino fundamental, os pequenininhos ali, né? Eu acho que o nosso papel enquanto docente dentro das unidades escolares, né, Andresa, é nunca desanimar. Eu costumo dizer que, assim, é não ser nem pessimista, nem otimista, mas é ser realista. Então eu vejo que às vezes algum aluno chega pra gente e fala assim, professor, o meu sonho, de repente, o meu projeto de vida é ir para a faculdade cursar medicina. E a gente sabe que a medicina é disputado, né? O quão difícil é conseguir uma vaga na medicina, mas nós, enquanto professores, temos que fortalecer, temos que incentivar, temos que acreditar, exatamente, né? Fazer com que o aluno também acredite. E aí, como a gente colocou, né, Andresa? Às vezes vai ser possível, às vezes não, mas o sonhar, o acreditar, o correr atrás, o planejar e tentar buscar aquele sonho é o que faz toda a diferença, mesmo, né? Porque, Anderson, quando a gente trabalha com projeto de vida, trabalha com habilidades socioemocionais, com pedagogia da presença, com quatro pilares da educação. Então, nesse momento, se ele conseguir ou se ele chegar perto, ele vai saber lidar com as perdas de uma vida. Porque nós também trabalhamos com essa criança, com esse adolescente, né, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. E aí isso vai de encontro a essa imagem que nós temos na tela agora, né? Linda, por sinal. Exatamente, as engrenagens, né? Que o projeto de vida ele está totalmente ligado a todas essas opções que a gente tem aqui. Então ele vai passar ali pelos temas contemporâneos, ele vai passar pela inclusão, ele vai passar pela identidade, que a gente já falou aqui da questão do autoconhecimento, né? Da avaliação, das metodologias, da interação curricular. Então, por exemplo, eu gosto mais desse conteúdo, um pouquinho menos desse conteúdo, das competências, como a Andresa acabou de colocar, sejam elas socioemocionais, ou as competências gerais da BNCC, ou os pilares da educação, né? A pedagogia da presença, a pedagogia da presença juvenil. E por aí vai, exatamente. E o que mais, Andresa? Essa imagem, Anderson, eu olho para ela e eu fico assim, é muito linda, porque assim, você percebe que o todo aqui funciona, né? Se eu olhar para essa imagem e pensar lá na unidade escolar, eu vou pensar que tudo gira, né? Tudo engrena, um ajuda o outro, um vai chegar lá na frente, percebe que é uma engrenagem mesmo, tudo funcionando dentro da unidade escolar? A partir do que tudo funciona hoje na unidade escolar, Andresa? A partir das aulas de projeto de vida. Às vezes eu penso assim, né, Anderson? Mas eu não tenho essa aula de projeto de vida, o que eu tenho a ver com isso, né? Chegou agora no regular essas aulas, né? A gente está agora ainda se encontrando nelas. Todo mundo tem muito a ver com essa aula de projeto de vida, porque eu, Andresa, sou corresponsável com ela na unidade escolar, o Anderson é corresponsável, todos os professores são corresponsáveis, então todo mundo dentro dessa engrenagem tem o seu papel para que o sonho do estudante se concretize, para que o planejamento dele aconteça, para que a meta desse estudante, né, seja aí o que for que ele pense para a vida dele, seja de alguma forma, em algum momento da vida alcançada. Então, essa engrenagem tem que funcionar. Então, todo mundo tem a ver na escola com as aulas de projeto de vida. E aí, como a gente já colocou aqui também, né, Andresa, a gente vai falar um pouquinho dos pilares da educação, né, de Moran. Quando a gente, pensando na questão do projeto de vida, a gente traz aí o aprender a ser, o aprender a conhecer, o aprender a fazer e o aprender a conviver, né? Então, o quão importante é isso para a formação do nosso aluno, do nosso estudante, principalmente pensando nessa questão de sonhos, de planejamento e de projeto de vida.
se construir um projeto de vida, é preciso fazer-se presente na vida do estudante. Então, como o Anderson falou, né, os 4 pilares da educação, ele vem aí com uma bagagem muito forte, grande aí para fazer esse conhecimento da aula de projeto de vida, porque, como o Anderson disse, quando eu penso no pilar fazer, conhecer, conviver e ser, que é um dos mais importantes, né? Ser pessoa humana, eu penso como construir um projeto de vida. Então, o que eu preciso fazer para ser presente na vida do estudante? Porque às vezes, mas eu já sou presente na vida do estudante, né? Eu converso com ele, eu escuto ele às vezes, então eu já me faço presente. Antônio Carlos Gomes da Costa, ele deixa bem claro que fazer-se presente na vida do estudante não é estar do lado do estudante, não é estar fisicamente na vida do estudante, né? É assim, qualquer momento da vida desse sujeito, onde quer que ele estiver, ele vai se lembrar de mim, através da pedagogia da presença, através desse momento meu com ele que eu tive em algum momento da vida dele, né? Eu costumo dizer assim que quando a pedagogia da presença ela existe de fato, o aluno ele vai guardar aí tudo que você falar e colocar para ele para o resto da vida. Em algum momento da vida dele, ele vai lembrar daquela fala do Anderson, em algum momento da vida ele vai lembrar da minha fala, da fala do professor de projeto de vida, da fala daquele professor que é corresponsável, mas que tira um tempo para se fazer presente na vida dele, que conhece ele na individualidade. Olha a importância de eu conhecer o meu aluno na individualidade. Quando eu conheço o meu estudante na individualidade, eu me faço presente na vida dele, porque eu sei quais são os pontos fortes, os pontos fracos, os anseios que esse estudante tem, aquilo que ele precisa melhorar, né? Aquilo que eu preciso ajudar ele, mediar ele no caminho do sonho, né? Então, assim, para se construir um projeto de vida, precisa-se realmente fazer-se presente na vida do estudante, mas é uma presença educativa, é uma presença, assim, que realmente o estudante vai lembrar, vai marcar na vida dele aí ao longo do seu processo, ao longo do seu caminho. Então, eu falo assim também, né, que fazer-se presente é descobrir o lugar onde o jovem está. Que lugar que esse jovem está hoje, né? Quando eu conheço ele na individualidade, eu sei que lugar que ele está hoje. O que ele faz no tempo presente da vida dele, né? No momento da vida dele presente, o que será que ele faz? O que ele pensa, né? Quais são os projetos dele hoje? O que importa para ele? As suas experiências, as suas expectativas, eu penso tudo isso. Então, realmente, eu penso em conhecer o meu estudante na individualidade e, então, fazer-se presente na vida dele de fato. Essa questão do fazer-se presente é tão importante, né? E forte, é isso que você colocou, e forte, porque é aquilo que você bem disse há pouco, né? Quando o aluno ele sente que ele precisa te contar algo que ele fez e que ele não estava dentro da unidade escolar, mas ele te procura, professor, eu preciso te contar o que aconteceu no final de semana, professor, o que eu fiz. Isso é fazer-se presente, né? Isso é criar um elo de ligação que vai fazer toda a diferença na vida do aluno. Talvez esse elo de ligação que ele não tenha com alguém que convive com ele diretamente dentro de casa, né, Andressa? Anderson, quantas vezes na nossa vida enquanto adulto, né, às vezes a gente quer falar alguma coisa, tirar alguma coisa do coração e aquilo alivia, né? Alivia o nosso coração e a gente consegue prosseguir e às vezes a gente chora e isso tudo é muito importante, né? Então essa escutativa, esse conhecer na individualidade, ele faz um caminho aí realmente para as aulas de projeto de vida acontecer na escola, para a unidade escolar ter sucesso na base nacional comum curricular, porque não dá pra gente pensar hoje, né, Anderson, só no cognitivo. Eu tenho que entender que hoje as crianças elas estão cheias de coisas na cabeça e a aula de projeto de vida, ela vem realmente para agregar. Se o Inova trouxe o projeto de vida para toda a rede, eu tenho que pensar, colocar uma interrogação e indagar. Ele não está aí simplesmente por estar. As aulas de projeto de vida não chegou em toda a rede por chegar. Ela chegou na rede para fazer uma diferença na vida do estudante, uma diferença na vida da escola, né? Para que realmente tudo dê certo na escola e na vida desse estudante. Eu gosto muito desse último gancho aí, né? O fazer a diferença, né? Lá atrás, quando todos nós, professores que nos acompanham na TPC de hoje, quando escolhemos licenciatura, eu tenho absoluta certeza que todo mundo escolheu licenciatura
para fazer a diferença, com esse propósito, né? E aí hoje nós podemos fazer a diferença estando dentro de uma sala de aula. A gente pode fazer a diferença nesse direcionamento dos nossos estudantes. A gente pode fazer a diferença nessa pedagogia da presença, onde o nosso estudante se aproxima, cria esse elo, e talvez é para nós que ele vai contar algo que ele não contaria nem para o pai, nem para a mãe. E talvez somos nós que vamos dar esse direcionamento, olha, isso foi certo, isso foi errado. Então, o quão importante é se fazer presente. E aí, como a Andresa já colocou aqui também, extremamente importante, não se fazer presente enquanto só, única e exclusivamente professor, mas enquanto escola, né? Enquanto lugar onde é agradável, onde as pessoas me ouvem, onde as pessoas conhecem um pouquinho de mim, onde as pessoas sabem o que me deixa feliz, onde as pessoas sabem o que me deixa triste. Então, como a Andresa já falou, não é só o professor de projeto de vida, mas todo mundo com essa corresponsabilidade, né? Assim, uma aceitação incondicional, né, Anderson? Porque a gente às vezes fala assim, nossa, aquela criança não vai, não tem jeito, é terrível, né? Não vamos pensar aí. Mas quando eu aceito que todo mundo é diferente, que o sujeito ele tem as diferenças, que ele tem uma história de vida, né? Ele tem uma bagagem. E às vezes essa bagagem dele, o projeto de vida, a aula de projeto de vida lá vai saber a bagagem da vida dele, né? E os professores sendo corresponsáveis e sabendo essa bagagem dele, logo o professor vai ter um novo olhar para esse estudante, né? Logo eu vou pensar assim, poxa, ele tem todo esse discurso que não está legal aqui na escola, mas vamos pensar o caminho que ele fez para chegar até aqui. Então vamos fazer ele ter uma confiança em mim? Vamos fazer ele acreditar que eu sou capaz de mudar a história da vida dele junto com ele? Que eu posso fazer ele sonhar e vislumbrar com um sonho e prosseguir nos estudos e acreditar que ele precisa da matemática, do português, da história e da geografia para prosseguir aí no sonho dele, naquela escadinha dos sonhos que começa lá no acolhimento, né, Anderson, no varal dos sonhos. Quando eu começo lá no início do ano letivo, que eu faço o processo do acolhimento e eu já trago a escada dos sonhos aí, o projeto de vida do meu estudante, aquilo que ele vai levar para a vida dele e que no caminho, como o Anderson já colocou, pode sim ser mudado, é muito normal, é natural as crianças mudarem o projeto de vida no ensino fundamental, no ensino médio e muitas vezes até já chegando no pé da faculdade ainda mudar o seu projeto de vida. Mas olha a importância de nós, enquanto educadores, lançar essa semente, né? Lançar essa semente, acreditar no estudante e aceitar ele mesmo incondicionalmente, uma aceitação incondicional, do jeito que ele veio pra gente. Vamos tentar mudar a história de vida dele junto com ele, mediando os conflitos, mediando as situações, por meio de reflexões. E essa bagagem cabe a nós, né, Andresa, enquanto professores, enquanto seres que estamos dentro de uma unidade escolar, ampliar, né? E aí você disse a questão desse conhecimento de mundo que cada um tem, que é muito diferente de um aluno para o outro, que é muito diferente de um professor para o outro, né? Eu costumo dizer sempre que os nossos alunos chegam nas escolas com a mochila, onde eles trazem ali o material escolar, onde eles trazem o caderno, o estojo, as apostilas, os caderninhos, mas além dessa mochila eles trazem uma bagagem. Alguns vêm com uma bagagem pequenininha, outros já vêm com uma bagagem bem maior, né? E cabe a nós, professores, de certa forma, fazer com que todos ampliem esse conhecimento e ampliem essa bagagem que eles trazem, né? O tal do conhecimento prévio, né? O conceito, então, né, Anderson? Estar próximo, estar com alegria, que é aquilo que eu falei, o professor realmente se doando para o estudante, estar próximo, estar com alegria, sem oprimir, sem inibir. Se o aluno se sente à vontade com você, ele vai falar, ele não vai ter medo de errar, ele vai levantar a mão, ele vai falar, eu não consegui entender esse dever de matemática. Olha a importância de estar próximo, de estar com alegria, de não oprimir nem inibir, sabendo afastar-se no momento oportuno, encorajando esse crescer, esse agir com liberdade e responsabilidade. Bom, agora aqui, ó, como fazer-se presente de fato, então, mesmo estando distante, né? Tem uma frase do Antônio Carlos Gomes da Costa, Anderson, não sei se eu vou lembrar agora, mas ele fala assim, às vezes, quem nunca sentiu saudade de alguém que está tão perto, e às vezes não tem saudade de quem está tão longe, porque se faz presente na vida mesmo estando longe, né? E é muito legal a história do pote rachado, eu acho que vocês já conhecem, né?
ele vinha aí andando, caminhando todo dia para levar água lá pro patrão, coisa e tal, né? E um dos lados do pote aí, ele estava rachado. Então a água nunca chegava no seu total, na sua totalidade, no local que deveria chegar, né? Sempre chegava um inteiro e o outro pela metade. E nesse caminhar dessa história aí, o pote se sentiu triste em algum momento de saber que ele carregava os potes pesados e nunca chegava com o total lá. Só que a gente tem que lembrar que as pessoas são diferentes e dentro da sua individualidade fazem a diferença. O pote rachado fazia muita diferença na vida de outras, no caso das florzinhas, né? Porque no lugarzinho que o pote passava e rachava, ele jogava uma água. O semeador, no caso o professor, né, pensei, poxa, se o pote tá rachado e a aguinha vai caindo, acho que eu vou jogar umas sementinhas. E essa sementinha, durante 2 anos fazendo esse trajeto, cresceu flores lindas, que ele levava para o dono da fazenda, que colocava para alegrar a casa, né? Então, veja, o pote estava rachado, mas ele não era um pote que não servia para mais nada. Às vezes eu tenho um estudante lá cheio de coisinhas, né? Que às vezes eu falo, ai, será que tem solução? Tem solução. Se eu acreditar e olhar para o meu estudante e descobrir a potencialidade dele, vai ter solução, com certeza. Então, a história do pote rachado, para quem não conhece, é muito legal e eu super recomendo. Né, Anderson? É isso mesmo, e seria aquilo que a gente também comenta muito, é a questão de olhar para o copo. O copo tá meio vazio ou tá meio cheio, né? Então, como que eu vou encarar isso, o meu olhar? E esse olhar, ele precisa ser individualizado, né, Andresa? Eu preciso olhar para cada estudante de uma maneira diferente, eu preciso, de repente, olhar e respeitar as individualidades, como você colocou, como nós tínhamos no slide anterior aqui, a questão de não inibir, então saber o momento que, olha, agora eu posso questionar o meu aluno, porque que, de repente, ele não está fazendo as atividades, ou agora ele está passando um momento realmente difícil, então eu não vou fazer esse questionamento, né? Lembrando que se a gente realmente criou elo, o próprio aluno às vezes vai vir me questionar, vai vir me contar algo, e não precisa nem do meu questionamento, né? E o que é legal que você falou, quando você retoma a minha fala aí, que o aluno, às vezes, quantas vezes a gente não viu numa sala de aula, né, Anderson, um aluno lá, o professor explicando aquela mega aula, seja de projeto de vida ou qualquer aula que for lá da Base Nacional Comum Curricular, e o aluno fica quietinho e muitas vezes ele nem sabe, mas ele não levanta a mão de medo, né, de medo de falar, eu não sei, de medo de errar a resposta. Quando se tem esse elo de confiança nas aulas de projeto de vida, e eu vou retomar, esse elo ele tem que passar pela escola toda, é uma corresponsabilidade com os demais professores. Os demais professores não podem achar que a aula de projeto de vida é só da conta do professor da disciplina de projeto de vida. O projeto de vida está aí na escola, mas eu também, que não sou professora de projeto de vida, sou corresponsável com essas aulas. Sendo assim, eu tenho que conhecer o meu estudante na individualidade, né? E às vezes a gente escuta, né, Anderson? Ai, não dá para eu conhecer. Mas se o estudante chegou na minha mão e eu tenho tantas salas aí que me foram atribuídas, eu tenho que conhecer o meu estudante na individualidade, porque só assim eu vou poder dar suporte, só assim eu vou poder conhecer de fato, só assim eu vou vislumbrar com o sonho dele, vou conseguir aí caminhar junto com ele e ele ter sucesso, e a escola também. Tá certo, Anderson? Muito bom, é isso mesmo, Andresa. E aí vamos continuar aqui ainda fortalecendo um pouquinho mais essa questão da pedagogia da presença, né? Então, presença é diferente de estar perto. É o que você acabou de colocar aí também, né? A presença educativa é uma presença intencional e deliberada. Tem a intenção de exercer no outro uma influência construtiva. Então, se a gente parar para pensar, vou voltar e retomar um pouquinho a questão do período pandêmico, que ficamos afastados, né? Quantas e quantas vezes não nos fizemos presentes numa chamada de vídeo? Quantas e quantas vezes não nos fizemos presente numa mensagem de WhatsApp? Quantas e quantas vezes não nos fizemos presente por uma mensagem de voz, né? Então, o estar presente não é muito diferente da presença, no sentido de estar próximo, de chegar próximo, de se aproximar, de ter essa proximidade com um aluno com quem a gente, de certa forma, trabalha ali diariamente, né? Então, é estar à disposição, é deixar-se envolver, porque de outra forma não existe encontro. Então, eu preciso me permitir também, fazer com que o aluno sinta-se confortável e que a gente se permita.
Tem que me doar. Exatamente, exatamente. Realmente para esse estudante. E aí, por isso, vem o lance da reciprocidade, né, Andresa? Porque é uma via onde as duas mãos precisam estar juntas, né? Precisam converger para o mesmo ponto. Então, é um comércio de pequenos nadas, que são tudo entre as pessoas. Troca-troca de sorrisos, de olhares, de cumprimentos, de perguntas, de elogios, de cumplicidade, de amizade, de comentários que tá ali, ó, comentários online, capazes de criar ambientes de qualidade e de transformação de pessoas. E olha quão importante isso, transformar pessoas. Ô Anderson, e aí lá do outro lado, os professores, bem como nós, todos os professores, né, pode pensar assim, ai, mas como que eu vou transformar a vida do estudante, né? Eu tenho que também me autoconhecer. Eu tenho que me autoconhecer para conhecer o outro. Por isso a importância da autoformação do professor de projeto de vida, da autoformação dos demais professores da unidade escolar. Eu me conhecer como pessoa, quem sou eu, Andresa, até onde eu posso ir, onde eu estou, onde eu quero chegar, para eu, então, poder conhecer o meu estudante, se colocar diante dele como uma reciprocidade de fato, né? Como um compromisso e que nem o Anderson bem falou aí, uma abertura para que ele possa então agarrar esse sonho dele, essa aula de projeto de vida, esse autoconhecimento meu e do outro, né? Porque não é só o meu, é meu e do outro, ele com um amigo, ele com um colega, o sonho meu e o sonho do outro, o que vai mudar nesse caminho no meu sonho, o que eu levo nessa minha bagagem. Esses dias eu estava numa unidade escolar e aí me falaram assim, ai, às vezes eu escuto umas histórias que chega a dar tristeza, né, das crianças. As crianças têm histórias tristes mesmo, muitas vezes, assim como nós adultos também temos histórias tristes. Às vezes a gente não conta, né? Mas a gente também tem coisa que guarda no coração. Mas é importante que o professor de projeto de vida escute, né? Faça essa escutativa do estudante, não leve para o seu coração, né? Mas faça essa escutativa para que ele possa tirar isso do coração, aliviar e prosseguir, porque ele não pode parar a vida dele, né, Anderson? Com ele certeza. Tem que continuar. Com certeza. E aí vai muito de encontro também a essa frase que a gente tem aqui, né? Que é assim, ó, oferecer tudo é muito diferente de oferecer pequenos nadas, né? Então, assim, não é trazer para o meu aluno tudo pronto, tudo na mão. É a questão que você já colocou, Andresa, e que a gente sabe que hoje é primordial, é essencial, mas desenvolver nos nossos alunos a questão da autonomia, do protagonismo. Então, eu sei que eu tenho com alguém para contar, eu sei que o meu professor está ali, né? Ele se faz presente, mas eu também tenho essa autonomia e esse protagonismo, né? Então, não é oferecer tudo, mas é oferecer esses pequenos nadas, né? Muito bom. E aí, vamos continuar? Algo mais aqui ainda? Só vou acrescentar. Vamos lá. Você puxou o gancho do projeto de vida, Anderson, que é de protagonismo juvenil, okay. Desculpa. É muito importante a gente lembrar que a aula de projeto de vida, ela dá suporte para esse aluno se tornar autônomo, né? Porque à medida que eu penso num sonho e eu tenho que fazer um planejamento, uma meta e atingir esse meu objetivo, eu preciso ser protagonista. Eu preciso ser autor da minha história, né? Eu só consigo ser autor da minha história à medida que eu consigo pensar, fazer reflexões naquilo que eu quero. Então, fechou, Anderson, sua fala. Muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui, então. E aí, agora a gente traz essa imagem, Andresa, que eu acho que também pode nos levar aqui a muitas reflexões, né? Quem é o outro? Quais são suas inspirações? Diga lá. Muito forte. Muito forte, porque quando eu penso assim, quem é o outro e quais são suas inspirações, eu tenho que olhar para mim e entender que o outro é diferente de mim, né, Anderson? O outro não é igual a mim. Então, às vezes, eu penso assim, eu, professora, né? Ai, mas isso não tá certo, ou isso não tá legal, mas assim, quem é o outro que não sou eu? Quem é o outro que tem inspirações diferentes das minhas? Eu tenho que me indagar, eu não posso ser egoísta a ponto de achar que aquilo que eu acho do outro é a certeza. Não dá. O aluno, ele tem a sua individualidade, ele tem a sua perspectiva, ele tem uma bagagem, gente, ele traz coisas com ele. Não dá para eu chegar com o meu estudante na aula de projeto de vida e não escutar a bagagem que ele tem e as inspirações que ele traz. E muitas vezes, né, Anderson, acho que você pode falar aqui para nós também, as crianças chegam em perspectiva, não tem sonho nenhum e eu tenho que plantar isso. Olha que como fala,
como é grande a nossa importância enquanto inspiração para os estudantes. Que legal quando você traz isso, Andresa, porque eu fico pensando aqui, né? Hoje nós estamos no ATPC da Diretoria de Ensino, então falamos diretamente para 72 unidades escolares dos municípios da nossa diretoria. Então temos municípios aqui gigantes, temos municípios menorzinhos, né? Então assim, como é diferente, de repente, pensar nesse sonho, nessa bagagem que o meu aluno, de repente, de uma cidade maior traz, que o meu aluno de uma cidade menor traz. E aí, não necessariamente porque é uma cidade menor, mas talvez por ter tido menos bagagem, menos conhecimento prévio, né? Então, o quão realmente é importante pensar no outro. Quem é esse outro? Quais suas inspirações? O porquê que ele pensa assim? O porquê que ele deseja isso? O porquê que ele almeja aquilo, né? Eu costumo dizer, que todo mundo sabe, eu sou casado também com uma professora, então nós dois somos professores. Então, quando eu olho, por exemplo, esse cenário que está aqui no nosso fundo, a minha filha, de 9 aninhos, eu tenho 2, né? A Morena, de 9 aninhos, e o pequenininho, o Caio, de 1 aninho e pouco. Mas a bagagem, quantos e quantos livros ela tem em casa? Então, esse acesso ao mundo literário, ao mundo da imaginação. Ao mesmo tempo, Andresa, me transporta para aquele aluninho que talvez o contato com o livro é dentro da unidade escolar. Única e exclusivamente ali, né? Tem, né? É tudo que ele tem, exatamente. Ô Anderson, e trazendo isso, eu vou falar um pouquinho aí sobre o caderno de práticas e vivências Legal, dos estudantes, tá? Então, os estudantes aí de projeto de vida, eles têm um caderno de práticas e vivências, onde eles fazem os relatórios, né? Que relatório é esse, Andresa? Então, tem uma mega aula lá de projeto de vida, sobre autoconhecimento, ou sobre os pontos fortes e os pontos fracos, né? Ou sobre uma aula aí de comunicação, algo que o professor colocou lá no eixo temático de projeto de vida. O projeto de vida tem os seus eixos temáticos, né? Para o 6º ano, para o 7º, para o 8º, para o 1º, para o 2º, para o 3º ano do ensino médio. E dentro desses eixos temáticos, eu vou dar aquela mega aula e hoje o aluno vai usar o caderno de práticas e vivências, ele vai registrar. E muitas vezes nesse registro, Anderson, eles acabam escrevendo aquilo que está no coração. Muitas vezes você conhece também o estudante a partir desse caderno de práticas e vivências. Então, não é só por meio da oralidade, por meio de vídeos, por meio de interação aí de reflexão. Eu também conheço o meu estudante quando ele vai escrever lá no caderno de práticas e vivências dele, e esse caderno é de suma importância para a unidade escolar. É um caderno que é um vínculo entre o professor de projeto de vida e o meu estudante. Ah, mas Andresa, esse caderno não pode ser visto pelos outros professores? Esse caderno é um vínculo entre o professor de projeto de vida e o estudante, né? Logicamente que o professor de projeto de vida, ele tem formação com os demais professores, onde ele pode falar, de repente, para os professores, olha, esses alunos aqui eu tenho que ter um olhar mais cuidadoso, né? Eu tenho que olhar para ele de um modo diferente, ele está precisando da nossa ajuda, mas isso, aquilo, mas eu preciso acreditar nesse estudante. À medida que eu acreditar nesse estudante, as coisas vão mudar na vida dele. À medida que eu acreditar nesse estudante, o estudante vai conseguir caminhar. Então, esse caderno também, Anderson, de práticas e vivências, faz parte aí das aulas de projeto de vida. Que legal quando você traz a questão dos cadernos, Andresa. Você me fez lembrar aqui, já há um tempo atrás, ainda sem a disciplina nova, ainda sem termos a disciplina do projeto de vida, eu, numa unidade escolar, né, solicitei aos meus alunos do 3º ano do ensino médio, imaginem só, que fizessem diário. Né? Então eles puderam colocar até os meninos, mas professor, eu vou fazer diário, algo tão em desuso, né? Não é a nossa prática, mas que eles pudessem colocar ali o que eles almejavam, quais eram as angústias e as ansiedades. E aí, uma vez por semana, a gente sentava para compartilhar um pouquinho dessa questão do diário. Como você bem colocou, é um elo. Talvez o diário é o elo do aluno com ele próprio, né? No caso dos cadernos aí do projeto de vida, é o elo entre o aluno e o professor de projeto de vida dele, mas é um momento que talvez ele expõe exatamente aquilo que ele não conseguiria colocar numa conversa. Isso. Né? E aí, legal, porque de repente, quando o professor olha, fala assim, nossa, olha o que eu não tenho numa conversa, vi, né? O que eu não vi, o que eu não percebi numa conversa, eu tenho ele colocando aqui no caderno. Até às vezes eu escuto assim, sabe?
enquanto professora que fui de projeto de vida há muito tempo, enquanto professor que escuto de projeto de vida, assim, ai, nossa, eu li um negócio lá, mas eu nem fazia ideia que a criança tinha passado por isso na vida, por aquela situação triste. Você acaba mudando o seu olhar com o estudante. Você acaba vendo assim, nossa, foi tanta coisa que ele passou ao longo. E às vezes ele escreve lá, né, que perdeu um cachorro, mas olha como isso marcou a vida dele. Perdeu um cachorro, perdeu uma blusa que ele gostava demais, uma coisa material que ele guardava com muito carinho. Então, assim, vivenciar esse caderno de práticas e vivências é incrível, gente. O professor de projeto de vida que se debruça, que realmente acredita nessa aula, que vai aí estudar sobre ela, vai se formar e vai fazer por valer essa aula de projeto de vida, tudo muda na escola. Eu falo isso para vocês com muita propriedade. Muda tudo. Muda a vida acadêmica, muda a base nacional comum curricular, muda até o jeito do sujeito falar com os demais professores, né? Então, eu tenho que acreditar, Anderson. Eu primeiro, enquanto professora. Sim, sim. Muito bom, Andresa. Fica aí mais reflexões para que a gente possa fazer durante esse período que estamos juntos aqui em mais um ATPC da Diretoria de Ensino, né? E aí vamos seguir. E aí, para seguir, vamos falar um pouquinho agora, Andresa, sobre os princípios educativos. Vamos lá. São importantíssimos, né, Anderson? São princípios aí que precisa marcar aí realmente a vida do estudante. São princípios de desenvolvimento pessoal, social, do educando através da pedagogia da presença. Os 4 pilares da educação, a pedagogia da presença, o protagonismo juvenil e as habilidades socioemocionais são marcantes na vida do estudante de projeto de vida. Então, a gente tem que casar tudo isso aí, tá? Fazer uma ponte. Para que eu tenho o desenvolvimento pessoal e social do educando pela pedagogia da presença? Para encontrar os outros. O educando precisa encontrar-se consigo mesmo. Então, olha que bonito isso. Para eu encontrar o Anderson, eu preciso primeiro me encontrar, né? Para eu conseguir entender ele, primeiro eu tenho que entender eu. É difícil eu entender o outro sem primeiro me entender, porque o outro é diferente de mim, né? Eu preciso encontrar comigo mesmo. O educando precisa ser compreendido e aceito por alguém. Se o professor não o compreende, não vai aceitar ele, a aula de projeto de vida, nem a corresponsabilidade dos demais professores vai funcionar, porque eu preciso de alguém aí me aceitando, me compreendendo do jeito que eu sou, do jeito que eu cheguei com a minha bagagem, né? Porque eu chego, como a gente já falou, com uma bagagem. Então, tem que ser um aceitar incondicional mesmo. Ele se sentindo compreendido e ele se sentindo aceito, né? Logo vai aumentar a sua autoestima, que eu falei lá no início, vai elevar o seu autoconceito, sua autoconfiança, porque ele vai ter a sensação de que tem valor para alguém. Gente, pelo amor de Deus, Anderson, se você não sente que é valorizado por alguém, como que é a sua vida profissional ou acadêmica ou pessoal? Como que fica? Eu tenho que me sentir valorizado. Gente, todo mundo, isso não é a criança, é todo mundo. Quando irá a criança, né? Mais importante ainda que ela se sinta valorizada por mim. Pelo professor de projeto de vida, matemática, português, história, geografia, é um conjunto, né? Por isso que aqui, Andresa, é tão importante a gente valorizar qualquer pequeno esforço, né? Então, exatamente, os pequenos nados. Qualquer evolução é importante ser valorizada, né? E lembrando sempre que cada ser é um ser único e diferente, né? Então, um crescimento de que de repente é algo gigantesco, e eu vou lá e falo, nossa, que legal, você evoluiu, e aí dou os parabéns. E de repente o crescimento de outro, que talvez seja menor, né? Precisa ter essa mesma valorização, esse mesmo olhar, esse mesmo parabéns, esse mesmo incentivo, esse mesmo apoio, esse mesmo empurrão, né? E se ele tiver a sensação de que tem valor para alguém, de que tem valor para o professor, né? E ele perceber que ele foi compreendido e foi aceito, pronto, gente, acabou, né? O futuro é pouco para esse estudante. Ai, Andresa, Anderson, vocês estão falando aí sonhando, né? Nós não estamos sonhando, nós estamos acreditando naquilo que é possível. Eu vislumbrar com o sonho de alguém, eu acreditar em alguém, eu olhar para alguém e ver nele algo bom. Todo mundo tem um lado bom,
né? Não dá para eu olhar só para o lado ruim das pessoas. Então, quando eu olho e o aluno ele consegue perceber que eu tenho esse valor com ele, logo o olhar dele para o futuro é sem medo, gente. Ele vai querer sonhar, ele vai acreditar que ele pode sim ser um médico, um engenheiro, aquilo que ele quiser na vida. Ele vai olhar para o futuro diferente e ele vai conseguir de fato entender a importância da Base Nacional Comum Curricular na vida dele, da escadinha dos sonhos, de terminar o ensino médio, que é o que a gente quer, trazer os estudantes para terminar, né, o ensino médio e entrar no mundo da universidade. Se ele olhar o futuro sem medo, né? Então, eu acreditei nele, ele não tem medo, a gente vislumbrou com os sonhos dele, né? E se ele olhar para o futuro sem medo, ele será capaz de plasmar e de construir, então, de fato, o seu projeto de vida. Se ele constrói o seu projeto de vida, então, Anderson, tudo passa a ter sentido, né? Tudo passa a ter sentido na vida do estudante. É aquilo que eu falo. Se eu acreditar nas aulas de projeto de vida que chegou na minha mão, se eu tiver uma equipe corresponsável com ela, né? E eu acreditar no sonho do estudante, independente da bagagem dele, tudo vai passar a ter sentido para ele. Tudo vai realmente, com certeza, em algum momento da vida, dar certo na vida dele. Por isso que eu repito sempre, acredite no sonho dos seus estudantes. Todos eles têm sonhos, todos eles podem realizar em algum momento da vida, pode ser que demore, logo, mas depende de alguém acreditar. E às vezes a única pessoa que eles têm para acreditar é o professor. Andresa, e aí a gente ainda tem essa última frase aqui, né, que eu acho que é sensacional, que de certa forma ela faz aí um resumo de tudo que você colocou. Se a vida passa a ter um sentido, ele começa a ver com outros olhos os estudos, a obediência, a profissionalização, o atendimento às regras, o tratamento com as pessoas, etc. Tudo isso se modifica na sua vida, mesmo o professor não estando presente fisicamente. Isso é a pedagogia da presença. Isso é a aceitação incondicional na vida de alguém, né? Seja do estudante, de os pequenos, os maiores. É aquele negócio que a gente já colocou aqui várias vezes, né? É estar realmente presente na vida dele, independente de como esse sujeito é. Eu acompanhar o crescimento dele, mediar o processo de ensino-aprendizagem dele e acreditar nele. E depois que ele sentir que você acredita, ele muda de postura, ele muda de posição, ele muda, né? Vamos dizer assim. Bom, e aí continuamos. Temos aí o Fernando Pessoa aqui com uma citação, né? Eu não sou nada, nunca serei nada. Apenas tenho em mim todos os sonhos do mundo. Lindíssimo. Maravilhoso, Fecha, né? Fecha, eu não sou nada, mas eu tenho todos os sonhos do mundo. E que lindo que é isso, né? Quando às vezes as pessoas falam assim, nossa, brilha os seus olhos quando você fala do projeto de vida, é porque realmente eu acredito nas aulas de projeto de vida e é o que eu acho que todos nós, enquanto educadores, temos que fazer. Acreditar nessa aula, porque essa aula é uma aula que vai nortear o caminho de todas as outras disciplinas dentro da unidade escolar. Sonhar, nunca desistir, porque fácil não é, mas é preciso ter fé, não é isso? Muito bom. Passarinho, me lembrei de um poema. Passarinho, passarinho, como é lindo o seu cantar. Canta pra mim, passarinho, pra que eu não pare de sonhar. É isso mesmo, né? O quão importante, a gente vem falando isso desde o início do ATPC, os sonhos, né, Andresa? Os sonhos. E aí partimos agora para um exercício sobre o projeto de vida, né? Então, como de repente trabalhar isso dentro de sala de aula, Anderson e Andresa? Então a gente traz aqui um exemplo. Ó. Indicar objetivos no curtíssimo, em 6 meses, em curto, em 1 ano, em médio, em 5 anos e a longo prazo, em 10 anos. Então seria importante para os nossos alunos que eles indicassem esses objetivos, né? Num período mais curto até um período mais longo. Mesmo lembrando, Anderson, sem te cortar, mas lembrando, mesmo que isso seja um sonho que não é profissional, que é um sonho de uma viagem lá no 6º aninho, no 7º aninho, é a mesma coisa, eu tenho que listar isso aí para ele, fazer ele entender que existe um planejamento. Sim, muito bom. E aí, diante desse planejamento, o que é que eu faço? Eu listo as atividades que farão com que alcance cada um desses objetivos. Então, além dos objetivos ali, quais as atividades? O que eu vou fazer para alcançar esses objetivos?
a curto, médio e longo prazo, né, Andresa? É importante detalhar as ações, se possível dividindo em algumas etapas. Então, pensar no curto, médio e longo prazo, quais as atividades e quais os meus objetivos, quais as ações que eu vou fazer para atingir esses objetivos. Além disso, descrever suas habilidades, ou seja, algo que faça bem e criar um alter ego, representando por um herói ou uma heroína. Por exemplo, o mestre hacker que entende tudo sobre internet e tecnologia. Então é esse mundo da imaginação, se eu estou falando de sonho, de repente trazer um super-herói aqui que vai me ajudar a conquistar esse sonho, que vai me ajudar a se aproximar da conquista desse sonho, né? Então, que de repente eles tenham esse amigo imaginário, vamos dizer assim, né? Mas que eles tenham ali um super-herói que vai estar sempre dando essa força, sempre empurrando, ó, estou junto com você, vamos juntos. E aí escolher uma causa para defender e criar um slogan, né? Por exemplo, Mundo Verde, o planeta é a nossa casa. E aí quando eu escolho defender essa causa, quando eu escolho, diante de tudo isso que eu tracei, a médio, curto, médio e longo prazo, com um super-herói ali, eu tenho sim um objetivo traçado, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tento buscar aquilo que eu coloquei ali enquanto exercício, né? E ao final é interessante estabelecer uma relação entre os objetivos que querem alcançar e a maneira como o seu ou sua heroína ajudará nesse projeto. Então, o que eu preciso do meu herói ou da minha heroína para me ajudar, né? Como que eles vão me incentivar? Como que eles vão me empurrar? E talvez até esse herói ou essa heroína tenha alguma ligação direta com o professor de projeto de vida, que é a pessoa que vai estar ali dando um empurrão, que vai estar ali dando a força, que vai estar ali projetando para frente, projetando para o futuro, projetando para a vida, né, Andresa? Com certeza. Lembrando de novo, com tudo isso que você está falando aí, Anderson, me lembrei de uma coisa, que quando acontece lá no Varal dos Sonhos o acolhimento, eu tenho também o processo das eletivas, né? E as eletivas também geram muitos heróis aí dentro das aulas de eletivas junto com o projeto de vida, né? Porque é um casamento mesmo. E como o Anderson falou, muitas vezes nós, enquanto professores, somos o herói dele. Somos aí o espelho que ele vai aí casar para atingir o seu objetivo. Então, que façamos da melhor maneira possível. Muito bom. Muito bom. E aí passamos agora também para entender essa questão das competências socioemocionais, né, Andresa? Sim. E pensar ali nos pilares das competências socioemocionais, quando a gente vê um pouquinho a questão da autorregulação, do autoconhecimento, das decisões responsáveis, das habilidades de relacionamento e do conhecimento social. A aprendizagem socioemocional é o processo pelo qual tanto as crianças quanto os adolescentes adquirem as competências socioemocionais. Então, o quão importante é aprender as partes, o conjunto de habilidades socioemocionais, porque estão diretamente ligadas a esses seres que vão ter sonhos, que vão ter metas, que vão ter objetivos, que vão buscar conquistar as coisas, e como já posto por nós aqui também, que sabem lidar com as frustrações, que de repente nem tudo vai dar certo, e nem tudo que eu planejei eu vou conseguir, mas é importante trabalhar com as competências socioemocionais, mesmo, né? Porque, né, Anderson, se eu pensar no futuro do jovem que sai do ensino médio, que vai em busca de uma universidade, do mercado de trabalho, o mercado de trabalho hoje, ele não quer só aquele aluno que sabe tudo, aquele estudante que tem o cognitivo perfeito, né? Ele quer aquele estudante também que tem autodeterminação, que tem autocontrole, que tem resiliência, que sabe conviver com os outros, né, Anderson? Então é mega importante aí a aprendizagem das habilidades socioemocionais. E aí, ainda reforçando aqui, né, essa questão da autoconsciência, então, eu me colocando como ser que estou no mundo, diante de tudo que envolve a sociedade, a consciência social, a autogestão, então, como gerir aí os meus sentimentos. Sabemos que tem dias que estamos bem, tem dias que não estamos tão bem, mas mesmo assim estaremos no nosso local de trabalho ou na unidade escolar convivendo com todas as diferenças e com todas as pessoas que nos cercam. A tomada de decisão responsável. Então, o quão importante é a gente fortalecer isso no projeto de vida, né? Por que nós temos ainda tantos alunos chegando lá no final do terceiro ano do ensino médio, né, Andresa? E ainda perdido, que decisão que eu vou tomar, que curso que eu vou fazer na faculdade, o que eu vou fazer assim que eu terminar o meu terceiro ano de ensino médio. Então, assim, fortalecer essa questão de tomada de decisão, lembrando sempre que quando a gente fala de tomada de decisão, a gente está falando de escolha, e escolha tem sempre um lado positivo e um lado negativo, e
toda e qualquer escolha a gente vai ter isso, né? Pontos positivos e pontos negativos. Então, o que eu vou deixar para trás escolhendo isso? O que de repente vai me fazer feliz escolhendo o outro lado, né? E além disso, pensar nessas habilidades de relacionamento que, como a Andresa bem colocou aqui, hoje são imprescindíveis, né? Hoje são imprescindíveis para que a gente tenha esse bom convívio social, né? Para que a gente conviva com todo mundo em harmonia dentro do local de trabalho, dentro da unidade escolar, nunca perdendo o foco de que somos seres diferentes, com bagagens diferentes, e isso, de certa forma, direciona ali todo o relacionamento interpessoal entre as pessoas, né? Sim. E aí a gente vai, né, Anderson, para 5 macrocompetências aí, dentro das 17 competências socioemocionais que são mega importantes, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho com vocês a questão da autogestão, do engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional e a abertura para o novo. Lembrando que todas essas habilidades socioemocionais, elas fazem parte do currículo paulista. Então ela não está só lá na aula de projeto de vida, ela está na base nacional comum curricular. Ela está dentro ali. Toda vez que eu vou ensinar o meu aluno alguma coisa e lembrar ele do sonho dele, lá na aula de matemática, ó, você tem um sonho, um projeto de vida, né? Toda vez que eu vou lembrar ele, eu tenho que lembrar que a aula minha, lá no final da minha aula, eu tenho que mostrar para ele qual foi a habilidade socioemocional que eu trabalhei hoje naquela aula, né? Então, ela está aí amarrada em toda parte dentro da unidade escolar no currículo paulista. E quando eu falo de autogestão, então logo eu olho para as 17 competências e aí eu vou ver determinação, organização, foco, né? A persistência, a responsabilidade, que está dentro da engrenagem aí de autogestão. Quando eu falo em engajamento, eu falo de iniciativa social, eu falo de assertividade, eu falo de entusiasmo, né? Quando eu falo de amabilidade, eu falo de empatia, eu falo de respeito, eu falo de confiança para com o outro, né? Quando eu falo de resiliência emocional, eu falo da tolerância, eu falo da autoconfiança, da tolerância e da frustração. E isso aqui é muito legal, Anderson, porque eu não sei se você sabe, acho que sabe, quem está fazendo o curso de direção agora, para renovação de carta ou qualquer coisa desse tipo, isso aqui vem muito lá no questionamento, tá? Durante o trânsito, você é tolerante, você é resiliente, você olha para o outro, você tem amabilidade. Então, são coisas que a gente percebe que está na vida. Coisa que está aqui na aula de projeto de vida, no currículo paulista, é uma coisa que está na vida cotidiana nossa e que nós precisamos muito dessa amabilidade, resiliência emocional, né? Por último, lá, abertura ao novo, Anderson, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico. Olha que coisa linda. Quando eu olho para essas habilidades, essas 5 macro competências, quando eu olho para ela, eu falo assim, não, fechou tudo, parou, né, Anderson? Porque eu vou dar aquela aula de projeto de vida, eu vou colocar aí nos meus estudantes que eles precisam ter autocontrole, autogestão de estudo, né, lá, ele tem que entender que ele tem que conviver bem com o outro, ter amabilidade, ter empatia, ser sim resiliente, ter confiança, ser respeitoso, seja com quem for, onde quer que ele esteja, né, ser tolerante, não ficar estressado por tudo que acontece, que a vida é cheia de coisas estressantes, né? E a gente tem que ter esse autocontrole para que a nossa vida continue, para que a gente não fique tão frustrado, tão triste diante de uma perda, diante de um problema, diante de alguma coisa que vá surgir na nossa vida e que surge mesmo, né? Ele ser curioso, olha que lindo isso, curiosidade para aprender. Né? Não tem coisa mais linda aí do que quando o estudante ele é curioso para aprender, que é a abertura para o novo. Então, as 5 macro competências dentro dessas 17 competências socioemocionais, elas são aí um direcionamento para as aulas de projeto de vida, bem como para todo o resto aí da unidade escolar, toda a base nacional comum curricular e as demais disciplinas que vão tudo casando, né? Não é uma caixinha separada, né, Anderson? Sim. Não é o PV é aqui, o PJ é ali, a tecnologia, a matemática, é um casamento, é um precisando do outro, um complementando o outro e dando tudo certo aí para o estudante. É a tal da engrenagem, né? Como a gente já colocou aqui. E aí vamos pensar agora um pouquinho no raio-x das 10 competências gerais da BNCC.
E aí, quando a gente pensa nas 10 competências gerais da BNCC, eu vou continuar trazendo para vocês o que a Andresa falava das microcompetências aqui, das macrocompetências socioemocionais, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da autogestão, que já foi bem colocada aqui pela Andresa, que vai trabalhar com as seguintes competências socioemocionais: a responsabilidade, a determinação, a organização, o foco e a persistência, a gente consegue perceber que ela tem relação direta com as 10 competências. Quais dessas 10 competências, Anderson? Com a competência de número 6, com a competência de número 7 e com a competência de número 10. Então, o que é a autogestão? Elas nos ajudam a estabelecer metas, né? Ser persistente, organização e determinação para cumpri-las nas rotinas de estudo e de trabalho. Organização, foco e persistência se destacam como especificamente importantes para aprendizagens matemáticas e para o desempenho em áreas de vida futura dos estudantes, como trabalho, planejamento financeiro. Exatamente. Viver em sociedade. Muito bom. E aí, depois da autogestão, a gente parte para o engajamento com os outros. Quais as competências socioemocionais envolvidas? A iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo. E, Anderson, elas têm relação com quais competências gerais da BNCC? As competências de número 3, 4 e 5, que ajudam-nos a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas. E o quão importante, a gente já falou aqui, né, Andresa, dessa boa argumentação, dessa boa oratória, de saber se colocar, de saber falar, né? Manifestando opiniões, ser assertivo em ocasiões que necessitam disso. Engajamento com os outros é importante para a formação de lideranças. Olha que legal. E, Anderson, liderança não só para estudante, né? A gente está falando de liderança no todo, porque às vezes até eu preciso dessas, da 3, da 4, da 5 aí, para eu ter essa liderança, para eu ter essa autogestão, né? Porque às vezes eu tenho que ter a humildade que eu preciso aprender mais. Às vezes eu preciso ter a humildade que nem tudo eu sei, né? Eu não sou o detentor do saber. Então, essas macro habilidades, as competências aí, gente, elas são importantes não somente para os estudantes, para nós também, enquanto educadores. E o quão importante é a gente pensar nessa questão da liderança, né? Porque liderança, nós temos seres que já são líderes natos, que já nascem com esse perfil de líderes mesmo, e nós temos pessoas que vão desenvolver essa liderança. Né? Exatamente. Porque as habilidades socioemocionais são aprendidas, né, Anderson? Graças a Deus. Exatamente, então a gente consegue desenvolver essas habilidades, né? Depois passamos aqui para a amabilidade. Então, quais são as competências socioemocionais dessa macrocompetência? A empatia, o respeito e a confiança. E elas se ligam com a BNCC, Anderson? Sim, nas habilidades de... Olha o tanto de habilidade aqui. Número 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. E elas nos ajudam a assumir o melhor das outras pessoas que estão ao nosso redor e a tratá-las com respeito. Então é o que a gente já bem colocou durante todo o período da nossa fala, né, Andresa? Sim. Que é olhar para o outro e se colocar na posição do outro. Ter um olhar cuidadoso, né, Anderson? Ter um olhar cuidadoso mesmo, para mim, para o outro, para quem eu convivo, nas relações de conversa, como o Anderson bem falou agora há pouco, no momento de se comunicar, no momento de eu fazer a comunicação com o meu estudante, ou meu estudante com o outro estudante. Eu acho que é muito legal também, você trouxe há pouco a questão do trânsito, né? Porque aqui a gente está falando, de certa forma, de trabalhar isso com os alunos, mas fica muito fácil quando você trouxe esse exemplo de pensar e refletir nós enquanto adultos, né, Andresa? A gente no trânsito e um buzina e outro que de repente dá a seta, mas você tá com pressa, você não vai deixar ele entrar, então você passa na frente, né? Então o quão importante é refletir, né? Tolerante, exatamente, né? Ter amabilidade. Exatamente. Ele tá com pressa, né? Se eu consigo deixar ele passar, por que eu vou fechar ele, vou ter uma briga no trânsito se eu posso não precisar ter, Sim, né? Exatamente. É um exemplo entre muitos que a gente tem na vida cotidiana nossa. Que legal. E aí seguimos para resiliência emocional, que vai trabalhar com as competências como tolerância ao estresse, hoje quem não está estressado, né? Tolerância à frustração e à autoconfiança, que tem relação direta com as seguintes competências gerais da BNCC, de número 8 e de número 10, que nos ajudam a manter a calma, a ver o lado positivo das coisas e a lidar melhor com situações estressantes e com emoções como raiva, frustração e tristeza. Aqui eu acho que é muito importante a gente pensar que todas as coisas
sejam elas positivas ou negativas, sempre tem um lado, né, que vai nos agregar algo, né? Então sempre tem crescimento, até naquilo que não dá certo, até naquilo que realmente me frustra, até naquilo que realmente eu não consegui fazer, eu consigo dali tirar algum conhecimento, né? E se eu tiro o conhecimento, tem crescimento. Isso que você está falando é muito legal. Tem um vídeo de um cara que chama Pedro Calabres. Ele trabalha com as habilidades de sentimentos e emoções. É muito legal para as aulas de projeto de vida, porque ele explica, ele vai ensinar o professor e os estudantes que quando eu estou no campo das emoções, às vezes eu sou muito cruel com as pessoas. No campo das emoções, ou eu ajo com muita felicidade, ou eu ajo com muito egoísmo, é tudo muito para o lado que não é legal. Aí quando eu chego no campo do sentimento, eu já consigo pensar, eu consigo ter tolerância, eu consigo ser capaz de ter calma, ser paciente, refletir nos atos que foi cometido por mim, seja ele de muita alegria ou de muita tristeza, né? Então é isso que o Anderson falou, me fez lembrar aí dos vídeos do Pedro Calabres sobre aí as emoções e os sentimentos que casam muito aí com as aulas de projeto de vida. Fica a dica para vocês. Que legal. E passamos aqui para a nossa última macrocompetência, que é a abertura ao novo, que está diretamente ligada às competências socioemocionais, como curiosidade para aprender, imaginação criativa e o interesse artístico, que tem ligação direta com as habilidades da BNCC 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10, e tem influência sobre o nosso interesse por novidades, sobre nossa vontade de criar e construir coisas de forma original e sempre lidando com a nossa curiosidade em aprender. Aqui eu acho também que é algo extremamente importante, devido até ao período que nós passamos aí, essa abertura ao novo, e nós sabemos que os professores tiveram muito dessa macrocompetência aqui durante o período pandêmico, porque a gente precisou se reinventar. Exatamente, né? Essa abertura ao novo, mesmo estar, de certa forma, sempre aberto, porque o mundo está em transformação, as pessoas estão em transformação, as profissões estão em transformação, e a gente precisa ter essa abertura ao novo mesmo, né? Vamos deixar aqui nosso imenso carinho, que a gente sabe que realmente todos nós, enquanto mestre, professores, aí tivemos que realmente sair da zona de conforto e se reinventar, né, Anderson? Então, eles foram grandes heróis aí nesse momento pandêmico. Exatamente, Andresa. E assim, a gente sabe que talvez não atingimos a todos os alunos, né? Nem no presencial a gente atinge a todos, mas foi esse esforço, né? Foi essa abertura ao novo, foi esse se desdobrar que fez com que a educação continuasse caminhando. Não podemos dizer que os alunos não aprenderam. De Sim. alguma forma eu ensinei e o meu aluno aprendeu, né? Muito bom. E aí passamos para o guru, para o nosso mestre. Eu vou tocar a bola para a Andresa. Bora lá, Andresa. O Antônio Carlos Gomes da Costa, esse professor aí que eu sou fã, que infelizmente faleceu, veio a falecer em 2011, né? E aí ele diz pra gente assim: projeto de vida. Não há como dizer para um jovem o que ele deve ser ou fazer, mas há como e deve-se incentivá-lo a refletir sobre o que ele sabe que é e o que ele gostaria então de ser, e ajudá-lo a planejar o caminho que ele precisa seguir para alcançar o que ele pretende ser. Antônio Carlos Gomes da Costa. Referência aí para nós enquanto protagonismo juvenil, pedagogia da presença. É uma pessoa aí de extrema importância. Eu acho que o Anderson também super recomenda a leitura dos livros, quem ainda não leu os livros Antônio Carlos Gomes da Costa, né? É uma pessoa que traz pra gente aí uma leveza, que trabalhou com crianças de risco, que trabalhou com crianças que realmente, assim, ele tinha aquele olhar cuidadoso, e ele estava ali trabalhando com crianças realmente que precisava, que às vezes a gente trabalha, né, Anderson, com algumas crianças na escola, e a gente fala assim, nossa, mas imagina, ele trabalhou num lugar onde tinham crianças de risco, crianças que moravam na rua, crianças que ele precisou dar a mão, precisou ajudar, que ele acreditou no sonho, né? Então, o Antônio Carlos é um mega cara. Sim, a história dele, conhecer ele na individualidade também, e trazer aí essa bagagem dele, essas experiências que ele traz pra gente aí, que são boníssimas. E aí fica então o slide das nossas referências também, né, Andresa? Não só do Antônio Carlos Gomes da Costa, mas
materiais que a gente utilizou aí para trazer Delores, e para fazer, né? exatamente, Moran, né? Fica aí para trazer e para fazer os nossos slides de hoje. E aí, a gente já parte aqui para o agradecimento. Então eu vou fazer o agradecimento e depois eu toco a bola para a Andresa, ela faz o agradecimento dela e a finalização. Então agradeço novamente a oportunidade de poder estar com vocês, professores. Espero que tenha sido um ATPC, de novo, como eu sempre falo durante as formações dos ATPCs dos quais eu tenho a honra de participar, que tenham sido ATPCs produtivos, dinâmicos, divertidos, de crescimento, seja do âmbito pessoal ou seja do âmbito profissional. E me coloco sempre à disposição, enquanto professor, que hoje estou no núcleo pedagógico, à disposição de vocês. É o que a gente fala aqui, o nosso núcleo pedagógico cada vez mais perto de vocês, professores que estão nas unidades escolares e que fazem, sim, a diferença na vida dos alunos de vocês. Minha gratidão, meu obrigado. Bora lá, Andresa. Minha imensa gratidão também, né, a todos vocês aí que esteve conosco até agora, que participou aí conosco nas interações, que a gente tenha levado para vocês um pouquinho dessa leveza, um pouquinho dessa aula de projeto de vida, que realmente é um norte da unidade escolar, né, como a gente falou esse tempo todo. Então eu quero, assim, imensamente agradecer vocês aí pelo carinho, pela consideração, pelas palavras, e dizer realmente que a diretoria de ensino está próxima de vocês o tempo todo, estamos muito à disposição de vocês, né? E estamos nesse momento como PCNP, mas somos realmente professores. Um grande abraço, até a próxima, né? É isso, e na verdade eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer uma sacanagem aqui, a gente não faz o ATPC sozinho, né, Andresa? Jamais. Nós temos aqui os dois PCNP de tecnologia que estão nos ajudando no dia de hoje com a gravação, que é o Vlad, que é a Letícia. Eu vou pedir pra Lelê vir aqui. Ô, Lelê, aparece aqui, porque vem aí oi. e aí saímos todos juntos. A Lelê vem falar oi e saímos todos juntos. Bora lá, Lelê. Olha lá, a Lelê tá por aqui. Valeu, gente, até a próxima, viu? Tchau, tchau.